as forças de elite do Império Sueco, as famosas legiões de Carolus Rex. Foi um exército de vida bastante curta que acabou falhando, e ainda assim captura a imaginação de tantos hoje. E embora certamente ajude, sua imensa popularidade provavelmente se deve a mais do que apenas 1 ou 2 álbuns de heavy metal. Em vez disso, o legado dessa força persiste por causa do impacto que causou, por causa de como eles eram, capazes de superar seu peso por tanto tempo, capazes de esmagar repetidamente inimigos várias vezes maiores que eles. Sua glória, sim, foi efêmera e também foi extraordinária. Mas enquanto a reputação dos Karelianos é forte e o esboço geral de sua história é relativamente bem conhecido, novamente em grande parte, eu acho, graças a uma certa bota sueca, o que geralmente é menos conhecido é como os Karelianos realmente operavam. Por que eles vieram à existência? Como eles lutaram? Quais eram as suas técnicas? Por que eles eram tão eficientes? E claro, um assunto menos popular para discutir: quais eram as suas fraquezas? Pois, de fato, tinha que haver algum tipo de falha nesses soldados imortais do Império Sueco. Senão, teria que questionar como perderam inicialmente. Então, qual foi a causa final da derrota dos Karelianos? Primeiro, vamos discutir suas origens. Curiosamente, a história dos Karolianos não começou, como se poderia esperar, durante o auge do Império Sueco no início a meados do século XVII, mas sim perto do início de sua queda. Veja, o termo Karoliano vem, como você pode esperar, do nome Carolus, ou Carlos, e mais especificamente do rei Carlos XI e rei Carlos XII. Veja, eles encontram suas raízes no rescaldo da custosa Guerra Scaniana, um termo que provavelmente acabei de pronunciar errado, na qual a Suécia, aliada à França, lutou contra os dinamarqueses e noruegueses, os holandeses e vários estados germânicos. É uma história complicada, mas para nossos propósitos aqui, basta dizer que a guerra foi muito custosa para a Suécia. Eles sofreram muitas perdas que não puderam ser facilmente substituídas por uma nação com relativamente pouca mão de obra e poucos recursos, e especialmente quando comparado aos seus vizinhos na Dinamarca, e mais notavelmente na Alemanha, e até mesmo na Rússia, que logo entraria em cena de uma maneira muito grande, mas chegaremos aos russos em breve, não se preocupe. Veja, Carlos XI, que era o governador na época, percebeu que se o Império Sueco fosse competir e manter sua capacidade como uma grande potência, então ser militarmente dominante de uma maneira tradicional não seria suficiente para isso. Ele precisaria começar a socar bem acima de seu próprio peso para manter esse status. Então ele começou a instituir uma série de reformas econômicas e militares na Suécia, com o objetivo de alcançar exatamente isso: maiores níveis de eficiência. Agora, uma das reformas mais significativas que ele instituiu foi o método pelo qual o exército sueco recrutava, que era chamado de sistema de alocação. Agora, antes das reformas de Carlos XI, sob o que agora é referido como o sistema antigo, o exército sueco agrupava 10 homens em idade militar de cada propriedade individual ou conjunto de fazendas. Agora, essa coleção de 10 homens era chamada de Hot, ou Hot, algo assim. E no caso de guerra, um desses 10 homens seria recrutado para o serviço no exército. Teoricamente, esse homem seria escolhido aleatoriamente dentre 10 homens, capaz de prestar serviço militar. No entanto, um sistema em que um homem poderia comprar, ou mesmo subornar seu caminho, para sair da seleção significava que talvez apenas os homens mais pobres que estavam realmente sendo recrutados para o exército. E no caso de essa prática ser realmente aleatória, como deveria ser, bem, dificilmente era propícia à veterania ou mesmo à padronização, pois é claro que você poderia estar recebendo um soldado diferente a cada campanha individual. E essas duas coisas, veterania e padronização, estão se tornando cada vez mais significativas para o final do século XVII e, de fato, ao longo do século XVIII. Charles XI reformou o sistema de alocação na década de 1680 para combater esses problemas. Este novo sistema, como é chamado, manteve a mesma ideia do Hot. O conceito era o mesmo, mas alterou como os Hots eram realmente formados. Veja, em vez de ser uma pequena seleção de homens em idade militar de cada comunidade individual, agora toda a comunidade representava um único Hot e cada Hot individual, digamos uma propriedade, ou novamente um conjunto de fazendas, tinha o dever de fornecer um único soldado. Este soldado não era recrutado, mas geralmente era um voluntário, e não era selecionado aleatoriamente entre 10 homens que por acaso eram capazes de prestar serviço militar, mas ele era um soldado dedicado e profissional.
Este único homem que assumiu os deveres militares em nome de toda a sua comunidade era equipado por essa comunidade, não apenas com uma casa e uma fazenda, mas com seu uniforme e outras necessidades para o serviço militar. E os principais deveres desses homens consistiam em participar de treinamentos, que geralmente duravam cerca de um mês a cada ano, e, claro, prestar serviço regular durante períodos de guerra real. Então, novamente, em vez de ter uma comunidade individual, apresentando 10 pessoas para potencial serviço militar, mas suas vidas principais são como artesãos e agricultores, como você esperaria. Cada comunidade individual está apresentando uma pessoa, e isso é tudo o que eles fazem. Eles são um soldado. Você sabe, sim, eles também têm uma fazenda e tal, mas eles são muito mais dedicadamente um soldado, e a comunidade é baseada em apoiá-los nesse empreendimento. Certamente havia exceções à política de recrutamento, como os regimentos de guardas e de artilharia, que frequentemente recrutavam de forma mais tradicional, similar a outras potências europeias. Mas essas reformas, no geral, representaram um uso muito mais eficiente do limitado contingente de mão de obra da Suécia, e ao mesmo tempo reduziram o custo geral de manutenção e suprimento do exército, meio que descentralizando tudo, enquanto também permitiam que o exército se tornasse muito mais profissional. Esses homens não são mais escolhidos ao acaso, mas servem continuamente. Foi a partir dessas reformas que o novo exército da Carélia nasceu. Mas claro, mesmo com essa eficiência aumentada e o profissionalismo neste nível organizacional, o exército sueco ainda enfrentaria problemas de ser vastamente superado em número pela maioria de seus vizinhos. Afinal, eles não estão aumentando sua mão de obra. O número de HOTS e, portanto, soldados não está aumentando aqui de forma alguma. Eles estão apenas utilizando essa mão de obra eficientemente. E para ser verdadeiramente competitivo, Charles XI também precisaria reformar como seu exército operava em um nível mais tático, o nível do campo de batalha. E o novo estilo de luta desenvolvido seria chamado de Galpal. E isso imortalizaria os carolianos como um dos exércitos mais temíveis, disciplinados e zelosos de sua época. Os princípios básicos do Gopô, que provavelmente estou pronunciando muito mal, eram simples. Veja, traduzido diretamente o termo significa ir em frente ou ir para. Ele enfatizava ataques rápidos e decisivos contra um inimigo para desorganizá-los e expulsá-los do campo antes que seus inevitavelmente maiores números pudessem se condensar e sobrecarregar as forças suecas. E agora, antes de entrarmos nisso, por favor entenda que esta explicação é da doutrina ideal, e provavelmente havia muitas diferentes exemplos em que os carelianos lutaram de maneira muito diferente conforme as circunstâncias ditavam, mas, em termos gerais, um batalhão sueco se formaria com 4 fileiras de profundidade. Esta é uma formação profunda, mas certamente não é incomum no período em que estavam operando. A maioria desta linha, como você esperaria, eram homens de mosquete no estilo tradicional, com pequenos grupos de granadeiros nas flancos e potencialmente na vanguarda da força, fazendo coisas como defender contra a cavalaria e lançando granadas. Na verdade, ainda usavam granadas no início do século XVIII, distinto do final daquele século, mais familiar para meus espectadores. No entanto, curiosamente, cerca de 1 em cada 3 dos infantes carleanos eram realmente piqueiros dedicados, e isso em uma época em que o uso de piques na guerra linear estava definitivamente morrendo. Antes, os piques se deslocavam junto aos mosquetes para proteção contra a cavalaria, mas a crescente prevalência de baionetas estava diminuindo essa necessidade, e as crescentes demandas de mobilidade, novamente padronização, e acima de tudo capacidade de fogo, significavam que a era de pique e tiro já estava começando a morrer em meados do século XVII, e no tempo do XVIII já estava praticamente acabada. Mas esses piques suecos formariam suas próprias companhias completas, e eles eram implantados ao longo da linha, ou até mesmo poderiam ser agrupados no próprio centro da linha. Se o único trabalho deles fosse proteger os mosquetes da cavalaria, seria ruim, pois seriam necessários nos flancos mais vulneráveis e dispersos pela força para a proteção dos mosquetes. E, em particular, você nunca gostaria de ter uma parte tão grande da sua linha completamente impotente em um tiroteio por consistir apenas de soldados de combate corpo a corpo. Mas não é assim que os carolianos os usavam. Os carolianos preferiam usar. Não usavam suas lanças como defesas tradicionais, comumente utilizadas na guerra de lança e tiro. Em vez disso, os carelianos usavam seus piqueiros de uma maneira muito ofensiva. Os carelianos não queriam lutar à distância. Eles não queriam combates prolongados e desgastantes. A ênfase deles era sempre na carga.
se envolvendo com o inimigo em uma luta corpo a corpo. E esse é o único lugar onde o alcance de uma piqueira realmente lhe dá uma vantagem definitiva sobre um mosquete com baioneta. Veja, os carolianos formariam sua linha e começariam a avançar em direção ao inimigo. Naturalmente, uma salva inimiga afetará significativamente os suecos se estiverem aproximadamente entre 75 a 125 jardas. Porém, diferentemente de outros exércitos da época, os carolianos não paravam a essa distância para iniciar o tiroteio. O inimigo, eles continuam marchando através do fogo até estarem a cerca de 50 jardas de seu inimigo, bem dentro de um alcance efetivo. Enquanto o inimigo provavelmente recarrega sua segunda salva, as duas últimas fileiras de mosqueteiros carolianos avançam através de lacunas propositalmente deixadas nas primeiras fileiras e disparam sua salva. Agora, provavelmente isso seria muito eficiente. Definitivamente mais eficaz que o primeiro ataque inimigo, e talvez até mais que o segundo, caso os inimigos conseguissem lançá-lo antes de serem detidos pelos carelianos. Então, as fileiras traseiras voltariam para seus lugares, e em vez de recarregar suas peças, eles sacariam suas espadas. Anteriormente, a maioria dos carelianos não possuía baionetas, mas portava rapieiras, suponho. Eles pendurariam as espingardas nas costas antes de sacá-las, ao invés de jogá-las no chão, mas não achei informações exatas sobre onde as colocariam. Simplesmente eles não recarregam, sacam espadas, preparados para outra luta corpo a corpo. Após as duas últimas fileiras agirem, a força avançaria novamente. Desta vez, eles percorrem rapidamente uma curtíssima distância, aproximadamente 20 jardas até o inimigo. Agora, as duas fileiras da frente atirariam, e estando bem em cima do inimigo assim, essa segunda salva de Carlian seria absolutamente devastadora. Agora, se o plano estiver indo bem, a essa altura a linha inimiga está em completo desarranjo. Os suecos estão se movendo rápido. Eles não estão recarregando, mas disparam duas salvas em sucessão muito rápida. Esses homens novamente são bem treinados e muito proficientes no que fazem. As chances são de que o inimigo tenha disparado no máximo 3 salvas dentro de um alcance efetivo neste ponto, e provavelmente em nenhum lugar tão eficaz quanto aquela última salva dos carolinos, a apenas 20 jardas de distância. E enquanto o inimigo está nessa desordem, eles estão tentando recarregar para sua própria salva de curto alcance. Bem então, os carolinos avançam através da fumaça com baioneta, espada e pique. E com a iniciativa com zelo eles expulsam o inimigo do campo novamente e esses homens são bem disciplinados. Eles são bem ordenados, bem mantidos, e estão aplicando uma grande quantidade de força em um ponto particular na linha do inimigo. Particularmente novamente com aquelas lanças ofensivas. Até a cavalaria sueca estava enfatizando táticas semelhantes. Eles se agrupariam muito mais apertados em formação do que a maioria das outras forças da época. Na verdade, disse que seus esquadrões foram colocados com o joelho atrás. Joelho em vez do espaçamento mais tradicional, e raramente usavam táticas de escaramuça com suas pistolas e carabinas, mas preferiam carregar diretamente no inimigo com suas espadas. Nos anos seguintes, por exemplo durante a Grande Guerra do Norte contra a Rússia, o rei Charles XII, Carolus Rex, faria ainda mais mudanças nas táticas. Ele mandou seus homens formarem mais apertado, fileiras para cargas muito mais fortes. Ele aumentou o uso de baionetas em relação ao florete, que é muito melhor em termos de alcance oferecido em uma luta corpo a corpo. Ele apertou ainda mais dramaticamente os alcances da luta, disparando suas próprias primeiras salvas, apenas 20 jardas em vez de 50. E ele até faria seus homens correrem para esse alcance, em vez de marchar lentamente até lá, para reduzir as baixas sofridas nessas primeiras etapas das batalhas, quando os carolianos estavam no seu máximo. Vulneráveis. Quando essas técnicas funcionavam, elas permitiam ao exército sueco derrotar, dispersar e até forçar a rendição de forças muito maiores que as suas. Eles regularmente derrotavam exércitos 2, 3, até 4 vezes maiores que o deles durante os primeiros dias do século XVIII, e muitas vezes eles faziam isso com proporções extraordinárias de baixas também. Como, por exemplo, na Batalha de Narva em 1700, onde até 18.000 russos se tornaram baixas, mas menos de 2.000 suecos foram perdidos. Houve a Batalha de Varsóvia em 1705, com 1.000 baixas saxônicas para apenas cerca de 300 suecas. Ou a Travessia do Duna, 1701, 2.000 baixas para apenas 500. A lista continua. Novamente, os suecos estavam continuamente, durante este período, se destacando muito acima do seu peso.
Eles confiavam acima de tudo em extrema disciplina, coesão e, de fato, coragem dentro de suas fileiras. Eles tinham que fazer isso. Eles não podiam se dar ao luxo de recrutar nem perto do número de soldados que seus inimigos podiam. Os soldados que eles tinham precisavam fazer a diferença. Mas ainda assim, como dissemos anteriormente, os dias dos Carolianos realmente foram os últimos dias do Império Sueco. Mas como pode ser, dado como os descrevemos até agora? Eles parecem quase invencíveis. Por que nem todo o exército adotou imediatamente esses métodos carolianos? Por que os suecos não venceram os russos na Grande Guerra do Norte, preservando seu status de potência? Bem, por mais que os fãs de certas bandas de heavy metal odeiem admitir, os carolianos estavam muito longe de serem perfeitos, e as táticas e estratégias de homens como Carolus Rex, embora fossem muito impressionantes, também tinham muitas falhas. E finalmente, essas falhas levariam à sua derrota e aniquilação. Mas antes de chegarmos a essas fraquezas, acredito que seja a hora de uma leitura de anúncio muito rápida. Eu sei, é emocionante, mas por favor, tente se conter. Vou começar a tornar esses um pouco mais comuns no futuro. Sou ganancioso, preciso pagar meu aluguel, aceite isso. Na última vez, divulguei meu novo site, brandonf.com, com tours privados de Boston e minha loja de mercadorias. Visite hoje. Agora, estou anunciando as coisas de outras pessoas, ou seja, minha loja afiliada da Amazon. Resumindo, são itens distintos, principalmente livros, que recomendo sobre diversos assuntos. Sempre que adquire algo nesta loja, recebo uma pequena comissão, sem custos adicionais para você. Na verdade, se você usar este link para suas habituais compras na Amazon, eu recebo comissão, mesmo que o item não esteja na minha loja. É uma excelente maneira de ajudar o meu canal apenas fazendo suas, novamente, compras regulares, sem custos adicionais para você. Portanto, o link está na descrição abaixo, para minha loja e link afiliado padrão. Eu agradeceria muito. Mais uma vez, agradeço pelo seu tempo. Agora para as fraquezas do sistema caroliano. Primeiro, falaremos sobre as fraquezas táticas e por que o estilo caroliano de guerra não chegou a dominar o século XVIII. Mesmo que sim, certos aspectos dele tenham persistido ao longo do período. Depois, passaremos para as maiores e mais existenciais fraquezas estratégicas de como a Suécia conduziu suas campanhas. A coisa sobre os carolíngios é que no papel sim eles eram incríveis. Quando você descreve os princípios básicos de suas estratégias em um vácuo, como fizemos anteriormente, realmente os faz parecer invencíveis. Mas é claro, a guerra não é travada em um vácuo. Pelo menos, ainda não. E todos nós sabemos que até as doutrinas mais sólidas tendem a se desfazer um pouco ao fazer o primeiro contato com o inimigo. Vamos falar um pouco mais sobre essas lanças. Agora, se você conseguir manter o ímpeto de Gopal, avançar, alcançar as linhas inimigas, desde que mantenham sua boa ordem, essa massa concentrada de soldados de combate corpo a corpo de longo alcance se sairá excelentemente. Mas e se eles não fizerem? E se a linha vacilar? E se a carga quebrar? E se elementos dela ficarem atolados, aqui e ali sob fogo inimigo avassalador? De repente, como mencionamos anteriormente, você acabou de tornar um terço de sua força completamente impotente. As chances são de que os carelianos já estejam em desvantagem numérica, o que significa que qualquer tipo de engajamento prolongado não terminará a favor deles. E se as lanças estiverem agrupadas, de repente você tornou uma seção inteira de sua linha, o centro dela por Deus, incapaz de fornecer apoio às outras seções, a menos que elas avancem e se comprometam. É por isso que a baioneta realmente supera a lança. Ela proporciona versatilidade. Isso indica que companhias de tropas podem executar várias tarefas, que, mesmo se um ataque falhar, ainda podem influenciar o campo de batalha. Bem, disparando seus mosquetes, uma pique é realmente boa apenas para duas coisas: defender de uma carga ou realizar uma. O primeiro é puramente responsivo e não é útil para você se, como os carolianos, você confia em tomar a iniciativa na batalha e ditar como ela deve ser lutada. Você sempre tem que estar no ofensivo. E o último só é prático em circunstâncias muito particulares. E uma vez comprometidos, é muito difícil trazer os piqueiros de volta dessa carga, especialmente se eles se envolveram com o inimigo.
É claro, se você espalhar suas piques ao longo da linha, como comumente feito, esses problemas são suavizados. Mas você ainda está reduzindo seu poder de fogo total em 1/3 e pode facilmente se deparar com situações em que tem partes significativas de seus soldados apenas esperando por uma oportunidade para carregar enquanto os mosqueteiros estão atirando ao redor deles. Novamente, essas são algumas das maiores razões pelas quais esses foram os últimos dias da pique. E novamente, se você tem todos os seus piqueiros concentrados no seu centro, bem, mesmo que essa carga continue perfeitamente, você ainda tem 1/3 da sua linha que não consegue disparar nenhum tiro, mas está recebendo muitos deles. Se enfrenta um inimigo desorganizado e disparatado, isso pode ser aceitável. Mas se você está enfrentando uma força inimiga que é bem disciplinada e é capaz de manter uma boa taxa de fogo precisa, bem, seus homens vão sofrer muito, e então se deparar com um inimigo que sofreu poucas baixas, realmente apenas de artilharia, até aquele ponto. Enquanto os mosqueteiros nos flancos combatem um inimigo desorganizado, sofrendo grandes salvas de 50 e 20 metros, os piqueiros enfrentam o centro, presumivelmente preparado para lutar. Eles encontram o inimigo que avança sobre eles, mesmo que este tenha uma desvantagem em termos de alcance. Agora, vamos voltar a um ponto que sugerimos anteriormente, aquela ideia de momentum. Os carolianos confiavam em um forte ímpeto em seu ataque. Mas um ataque só pode ir até certo ponto, só pode prosseguir por um tempo. Se você não tem um elemento de surpresa, ou se está enfrentando um inimigo bem preparado e fortificado, é muito possível que falhe. Para um bom exemplo, olhe para a Batalha de Poltava, 1709, na qual as forças suecas se depararam com um exército russo que estava bem preparado para eles. Estava entrincheirado dentro de 6 fortes e 4 redutos. Muitas dessas fortificações foram capazes de fornecer apoio umas às outras, tiros cruzados. Esta é uma situação de pesadelo para os carolianos. Agora sim, eles podem avançar e tomar um desses redutos tranquilamente, e depois outro, e até mesmo outro. Mas após cada avanço, toda vez que você tenta passar para outro reduto, você se enfraquece. Os homens ficam cansados. Torna-se muito rapidamente uma luta árdua. Em muitas circunstâncias, possivelmente literalmente uma luta árdua. Se eles superassem em número os russos, isso pode não ser um problema, mas os carelianos quase sempre são superados em número. Eles só podem aplicar tanta força em tantos lugares diferentes em qualquer momento dado. E na Batalha de Poltava, à medida que esses ataques contínuos às posições russas, em toda a linha começaram a vacilar com intensidade crescente. Bem, os russos começam a isolar batalhões suecos individuais e a sobrecarregá-los. Eles até conseguiram reocupar alguns dos redutos que os suecos haviam tomado anteriormente, tornando ainda mais difícil para os suecos continuar e manter qualquer senso de impulso que possam ter tido anteriormente na batalha. E isso tudo em uma batalha, onde os suecos eram superados em número apenas de 2-1. Sim, as chances são muito pequenas, mas já enfrentaram situações piores antes, numericamente falando. Mas os carolianos são meio que como um canhão de vidro. Se quebrarem sua linha, virarem seus flancos e te forçarem a correr com carga rápida e forte, você está perdido. Você está acabado. Mas esse ímpeto só pode ser levado até certo ponto. Sim, eles rompem sua primeira linha. Mas e se houver uma segunda linha, e depois uma terceira linha e uma quarta linha? Eventualmente, os carolianos ficam atolados. Eles são forçados a entrar nesses combates prolongados que tanto temem. Ficam isolados, cortados de outras unidades, são eliminados um a um, e finalmente são destruídos. E o pior para o Império Sueco é que isso só precisa acontecer com eles uma vez. Eles só podem ter um desastre. E agora chegamos ao problema mais amplo, o problema existencial dos Carolins, que só existiam realmente entre 40.000 a 50.000 deles no máximo. Lembre-se, a Suécia tem que superar constantemente seu peso. Ela não tem a mão de obra ou os recursos para constantemente formar e reabastecer exércitos muito mais massivos do que isso. No final, não importa exatamente se você consegue obter uma proporção de baixas de 3-1, se o inimigo tem 4 homens para cada um dos seus, e eles estão dispostos a continuar a guerra. Você ficará sem homens antes deles. Se não puderem impor um tratado de paz e eles quiserem continuar lutando, vão te vencer. Se estiver no ataque, na ofensiva, você pode se sair bem. É aí que o zelo, a disciplina, a velocidade, a coesão, todas as coisas que os carolianos conhecem melhor, bem, é aí que elas mais importam.
Mas quando você se envolve em um combate prolongado, bem, a bala de mosquete de um recruta russo matará um veterano careliano bem treinado e equipado da mesma forma que mataria qualquer outro tipo de soldado. E assim também a doença matará seus soldados veteranos, e o frio do inverno, e a privação de uma longa campanha. Se o inimigo está decidido a vê-lo derrotado e começa a incendiar suas plantações em seu trajeto, e se eles persistem em atacar suas colunas e suprimentos, eles podem arcar com essas perdas. E você não pode. Soa familiar? Enquanto você pode apontar para algo como a Batalha de Poltava e mostrar as fraquezas de como os carolianos lutaram quando aplicado a circunstâncias muito particulares, bem, também haverá muitos exemplos onde os carolianos superaram probabilidades semelhantes ou piores. O verdadeiro problema com o sistema caroliano era muito maior do que jamais poderia ser exposto em qualquer batalha individual, como é frequentemente o caso com a história. A totalidade da Grande Guerra do Norte foi uma história de erosão, o lento desgaste das forças suecas. Mesmo em vitória após vitória, eles não podiam se dar ao luxo de continuar, substituindo os homens em perda. Os carelianos eram uma pequena força de combate de elite, uma das mais disciplinadas e capazes de sua época. Se eles estivessem lutando em guerras menores, ou 100 anos antes, talvez as coisas teriam terminado de maneira diferente para eles. Mas eles estavam lutando no século XVIII, no lento amanhecer de um novo estilo de guerra. Os exércitos estavam se tornando mais profissionais em geral, mais padronizados. Eles estavam se tornando maiores, mais versáteis, mais modernos. A logística e a economia de escala estavam lentamente, mas certamente, tomando conta dos campos de batalha da Europa. Agora, é claro, este era um assunto muito grande que havia uma quantidade enorme de complexidades que não conseguimos discutir aqui. As maiores sutilezas de como os suecos lutaram, o imenso papel que as personalidades e habilidades de homens como o rei Carlos XI e XII desempenharam nessas campanhas, e por que eles estavam até lutando contra os russos, os dinamarqueses e os noruegueses, para começar, todos merecem sua própria atenção. E se você estiver interessado em aprender mais sobre esse assunto, pode considerar um livro chamado O Exército Sueco da Grande Guerra do Norte, 1700-1721 de Lars Eriksson Volk. Para ser totalmente transparente, eu não li esse livro, mas vi partes dele. E ele foi recomendado por um amigo meu que leu o livro inteiro. E ele sabe muito mais sobre a história militar sueca do que eu. Ele me ajudou com muita da pesquisa para este vídeo. Obviamente, há um link de referência da Amazon para este livro abaixo. Você também pode se interessar por um vídeo do canal do YouTube, Sr. Yankee Chronicles. Ele é um peixe um pouco menor no momento, sim, mas está fazendo bons progressos na qualidade geral de seu conteúdo. E ele fez um vídeo todo sobre o lado russo das coisas na Grande Guerra do Norte, porque eles estavam lutando na guerra, como a vitória deles realmente os impulsionou a tomar o lugar da Suécia, como a principal potência naquela parte do mundo. Certamente colocarei o link do seu vídeo na descrição abaixo. Obrigado a todos por assistirem, claro, em particular, as minhas sempre benéficas classes de apoio no patreon.com, por não apenas escolherem o assunto do vídeo de hoje, mas também por fornecerem o apoio básico que realmente tornou isso possível. E obrigado a você também, meu querido espectador, por fornecer o verdadeiro motivo para o início do trabalho. Até a próxima vez. Eu sou e continuarei sendo seu mais humilde e obediente servo.